você preparou aqui para a gente as principais estratégias, tendências de mercado, aquilo que não pode faltar no planejamento das academias para 2024. A gente tem aí praticamente 30 minutos, eu vi que você mandou bastante coisa, mas Você vamos lá. pediu, O que né? não Você pode... pediu, eu mandei. o que que a gente... como é que a gente pode... bom, a gente não. A gente tem um desafio aqui só por questão de tempo, mas eu li e vi que são fundamentais para estar no planejamento das academias. É. Então, vamos lá. Bola tá com você. Bora. É assim, ó, o que que eu sugiro, né, quando a gente olha para o mercado? Eu dividi em 5 partes, vamos dizer assim, ou 5 pontos importantes que quando a gente trata de mercado, e aqui não tem só a questão de pandemia, nada disso, tá? Tem uma questão de movimento de mercado, tá? Então, toda vez que a gente olhar para o mercado, eu acho que esses pontos são super importantes. A primeira delas é falar sobre tendência e o que que é o mercado de trabalho. Quando a gente está falando de tendência, a gente está falando de comportamento humano e o que que dita as novas tendências. Oi, no aí a gente tem que falar de habilidades pessoais que compõem essa conexão entre uma tendência, que é comportamental e, portanto, tem a ver com gente, com as habilidades pessoais, individuais, interpessoais de aprendizado contínuo. Então, tendência, aprendizado contínuo. Aí a gente tem que olhar para as novas profissões e o papel do RH nisso. Porque hoje, eu vou discorrer um pouco melhor sobre isso, mas hoje a gente já sabe que 65% dos jovens de hoje, daqui nos próximos 5, 6 anos, que estão se formando agora, nos próximos 5, 6 anos, não irão trabalhar em profissões que ainda não existem. Então, a gente tem que olhar para este momento, né? E o RH, o que ele faz para dar suporte para essa galera? Porque, por exemplo, eu sou a tiazinha da geração Z. Então, quando eu sou a tiazinha da geração Z, eu preciso fazer primeiro aprender com eles, né? E aí entender como é que funciona para a gente parar de brigar com esses caras. Porque aí entra essa papo da geração Z e que todo mundo diz assim, pô, a gente não pode contratar esses jovens. Eu acho que vocês têm que contratar, porque são 75% de postos de trabalho ocupados por essa galera de 20 menos. Entre 18 e 25 anos é essa galera. E aí, o que você vai fazer? Você vai se matar e vai falar assim, não vou contratar? Então, você tem que olhar para esse momento e, claro, à medida que vão passando os anos, né, e eu espero que isso perpetue, novas gerações virão, né? Então, esses centennials, que são os que a gente está falando agora, darão voz para os cristais, o índigo. Tem uma outra galera que está vindo aí, que a gente está olhando, mas que a gente vai ter que se acoplar, o mercado vai girar em torno deles, a gente vai deixar de existir um dia e tá tudo certo, entendeu? Essa é a vida. Então, como que faz para olhar para isso? E aí, como que a gente fica nisso tudo, né? Então, eu trouxe 5 pontos. As tendências, né, e o mercado, as habilidades pessoais que cada um de nós tem que olhar para poder se manter relevante, novas profissões e o papel do RH disso, as gerações que estão e que virão, e aí como que né, o RH pode transitar em cima disso para dar suporte para as empresas, a geração, ou melhor, né, que tipo de gerações que a gente tem, né, enfim, e como que a gente vai ficar e lidar com tudo isso. Só para falar um pouco de tendência de mercado, que eu sempre digo que, não sou eu que digo, na verdade é isso que é, né? Tendência tem a ver com comportamento e comportamento tem a ver com gente. Então, se as empresas precisam de pessoas para se manterem ativas e relevantes e conseguirem entregar seus resultados e ter performance, dependendo de gente, não tem como empresas não olhar para tendências. E aqui eu trago um pouco do Barbiecore, tá? Esse movimento Barbiecore, tudo isso que a gente vê de mudança comportamental, que tem a ver com uma tendência, não é o tal fogo de palha, não. Isso existe um estudo falando de que 2,5% da população olha para o que é novo. Os TikTokers, essa galera que está super antenada, conectada, que quando chega na gente, que somos 35% da população, estou falando de nós aqui que somos educadores, de uma certa maneira influenciadores, a hora que chega na gente aqui, já passou por uma galera que já está se pintando de verde, colorindo a língua, fazendo essas coisas que a gente está vendo hoje, que a gente fala assim, não, a gente não é normal, não, imagina, pelo amor de Deus, não é isso, não tem isso. Mas assim, a gente que está estudando tendência, quando a gente olha para a tendência, tem uma galera que já está 1000 anos na frente. E aí eu pego e falo assim, meu Deus, como é que você não vai olhar
para essa galera que impacta, que influencia os nossos clientes. E aqui eu estou falando de policrise. A policrise tem a ver com a gente sair de um momento cinza, azul e preto para um momento todo colorido, dopamine, a tendência à dopamina. São essas pessoas clowncore, que são essas pessoas que se vestem de tudo muito coloridos. Você olha e fala assim, eu não entendo direito, né? Se você falar de Facebook, hoje não, mas enfim, já tem um tempo que o Facebook mesmo tem 56 características para denominar gênero. Porque não tem mais essa coisa de um e de outro. Por isso que está tão confuso a forma como as pessoas se expressam. Não é que não pode tudo. Pode, deve tudo, só que com uma certa vigília, para acoplar o sentimento das pessoas. Quando a gente está falando de negócio, se você não acopla o sentimento, como as pessoas se enxergam nisso tudo, o que faz as empresas? Elas vão sucumbir a nichos, a guetos, a tribos que podem não sobreviver daqui a um tempo. Por que não contratar uma consultora de venda com piercing? E ainda existe esse tipo de... Não é preconceito, acho que vamos chamar de gosto, né? Assim, que, né? Por que não contratar a pessoa que é mais gordinha para trabalhar na recepção de uma academia? Cadê a competência dessas pessoas? A gente agora está falando muito de inclusão, de aceitar as coisas, sem levar em conta os movimentos do trabalho. A gente falou de movimentos onde as pessoas paravam, né, o quiet quitting, né, que são aqueles movimentos onde a pessoa vai se demitindo silenciosamente, e mais uma série de outros, né? A gente tem agora o grumpy staying, que é um movimento que diz o seguinte, que é o cara que fica de mau humor, mas fica lá porque eles têm medo de trocar de emprego, porque eles acham que eles não têm certeza do mercado, eles têm medo de mudança e a estabilidade do emprego faz com que eles fiquem lá. Então você tem uma pessoa triste trabalhando para você, veja. Eu prego totalmente ao contrário. Contrate pessoas felizes e que gostam do que fazem, que eles, não é que eles dão menos trabalho, eles estão mais seguros do que é a vida e que eles querem daqui para frente, né? Outra tendência super importante que são os 4 dias de trabalho, né? Que é você trabalha 4 dias e folga um ou trabalha home um, que é uma tendência também, né? 4-day work, né? Que é uma tendência também americana. Quer dizer, tudo isso daí, em termos de tendência, o que pode, o que não pode no híbrido, no presencial, precisa fazer muito parte da vida das pessoas e as empresas, os empresários que detêm o poder de contratar as pessoas e dar essas oportunidades, precisam olhar para isso, para esse lugar da inovação. Perdão. Pessoas elas são mais propensas às mudanças porque hoje elas estão muito mais conscientes dos seus desconfortos. Isso é uma coisa importante da gente olhar, tá? Burnout, a gente não pode falar nada que tem um mimimi no ar, não é nada disso. É que hoje, depois de tudo que a gente passou, muita gente não quer mais ficar 5 horas sentada numa cadeira, 5 dias sentada numa cadeira por 8, 10, 15 horas, com algo que não tá legal, entendeu? Então elas estão negociando esse lugar de conforto, que eu acho que tá tudo certo, né? Aí é óbvio, né? Para falar um pouco dessas habilidades que a gente agora tem que olhar, o que faz sentido para as pessoas, para o que faz sentido para as empresas, as pessoas precisam também fazer sua parte, né? Então, já que você quer trabalhar num lugar onde eles possam te dar uma possibilidade de trabalhar da forma que você acredita e quer, você precisa ter relevância profissional. Significa estudar várias áreas. Lembra que eu comecei falando, eu sou uma pessoa em transição de carreira ambulante, né? Uhum. Sejam essas pessoas, né? Hoje, uma pessoa não tem só uma profissão, ela traz 5 pontos de profissão diferentes. Um americano, por exemplo, ele tem 200 tipos de títulos, 200 tipos de aplicação prática da sua própria profissão. Entende? E eu acho que essa tornar-se relevante ou robusto, enfim, todos esses termos que a gente utiliza, tem a ver com a capacidade que você tem de aprender coisas novas, que isso sempre foi falado, não é agora. Uhum. Mas a sua capacidade de aprendizado e de conhecimento, para que este conhecimento se torne algo que vai impactar nas suas decisões de futuro, agora para futuro, ele não é só futuro, né? O agora, porque futuro é já, né?
como que você faz isso? Então, eu estou falando de inteligência artificial, aprendizagem de máquina, estou falando de cibersegurança, estou falando de skills digitais, colaboração do trabalho numa equipe remota, que habilidades como líder que você precisa saber desenvolver para acompanhar uma equipe à distância. Não é só fazer call, né? Como é que você faz para Sim. acompanhar a equipe à distância? Eu mesma faço minhas testativas aqui, né? Vamos dizer, minha filha. Tem tecnologias específicas hoje em dia para isso, para bater ponto, para controlar tempo de tarefa. Tem as adaptações As tecnológicas. metodologias ágeis, por exemplo, Agile. Quer dizer, muita gente não sabe como utilizar um Trello, essa metodologia Kanban, que sim, né? Assim, ela é complexa se você não estuda, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa super analógica, embora entenda muito de tecnologia e goste demais da inovação. Mas é muito mais uma questão comportamental de trazer conhecimento para quem está atuando do que propriamente o conhecimento técnico de atuar. Eu contrato gente. Eu tenho duas meninas aqui que são dois puta avião. Entendeu? Elas nem são de São Paulo, elas são do Nordeste. Eu amo. Eu falo assim, meu, vamos dar oportunidade para uma galera maior, sem fronteiras. Empresários sem fronteiras. A gente devia dizer, hashtag, empresários sem fronteiras. Tem médico sem fronteira? Empresário sem fronteira. Né? Então a gente não tem que ter esse tipo de fronteira. Né? A gente, hoje, nós, e aí como profissionais, independente de cargo, qual é a capacidade que a gente tem de desenvolver novas habilidades? Outro dia eu vi um amigo meu de mercado, que eu amo de paixão, mas me disse o seguinte: não vou ler mais nenhum livro nos meus próximos 20 anos. Falei, bom, você vai ter morrido até lá, que eu já sei. Por quê? Porque eu não preciso aprender mais nada. Ah, não. Não. Falei, não, você não. Você não precisa aprender mais nada, sendo que você tem que aprender coisas que nem existem ainda. Tá, bebe, depois a gente conversa. Porque assim, não pode, não é possível, não mais. Linguagem multicultural. Nós estamos, assim, além de você saber o inglês, saber como vivem as pessoas dos povos da língua inglesa. É diferente, é um outro conceito de aprendizado. Então, é um conceito muito mais amplo, muito mais focado em desenvolvimento humano, que a gente coloca isso dentro de um cronograma. Então, quais são as suas metas profissionais, aonde você quer chegar, onde você está e aonde você quer chegar? Você quer mesmo continuar sendo consultor de venda ou você quer continuar sendo um consultor de venda, só que sabendo mexer pra caramba em sistema, entendendo de marketing digital, dando nó no teu chefe quando ele diz assim, vamos colorir de preto. Não, cinza é mais bonito. E você faz uma coisa melhor que ele. Sabe conceito de CEO? Que essa galera, a gente precisa ver nas pessoas que a gente contrata. Se eu não tiver pessoas que estão comigo e que pensam no seu negócio, não no meu, que é uma conta super importante, para de achar que você vai trazer gente que vai vestir sua camisa. Esquece, traz gente que veste a camisa dela. Onde você quer, tá? O que você quer fazer? Como que você funciona? Sabe? E vai trocando parceria. Não tenha medo. Eu vejo no nosso setor esse mimimi empresarial de não querer contratar gente muito boa. Primeiro, porque não quer pagar. E segundo, porque tem medo de tomar a cadeira do cara. Não. Pode parar com isso. Não existe Isso, mais né? esse negócio. Então, metas, o planejamento de vida, diversidade e prática. Colocar em prática o novo conhecimento. Curiosidade e compartilhamento. São as principais características de quem precisa se desenvolver e desenvolver novas habilidades para ter relevância no mercado. E aqui, né, o verdadeiro progresso, né, ele começa com algo que nenhuma economia do conhecimento pode produzir, que é a sabedoria sobre o que significa viver bem. Bergman diz isso num livro chamado Utopia para Realistas. Vale a pena. Seguinte, hoje a gente está falando de inclusão, diversidade. E eu não estou falando isso para ser legal, eu estou falando isso porque é uma realidade. As vagas verdes, que é o ESG, são as vagas ambiental, a parte política, a parte social e a parte de governança, tudo acoplado numa única profissão. E você pode ser médico e ser um profissional de ESG no seu hospital. Que é uma coisa muito maluca, que já acontecia. Quantos médicos são administradores, mas não olhavam para as questões de inclusão social, por exemplo? E não é só política, mas é também econômica e ambiental, né? Então, o quanto o meu hospital, sendo eu médico, vamos dar um exemplo de academia, o quanto a minha academia, sendo eu professor
de educação física, eu como empresário e professor de educação física, posso contribuir para o todo. Então, trazer mais mulheres trabalhando, porque isso são coisas que a gente não pode fechar os olhos, isso existe sim, ainda existirá por um bom período, porque as pessoas são muito apegadas a esse lugar, né? Então, os trans, as pessoas menos privilegiadas, de classes sociais menores, mas que são pessoas interessadas em se desenvolver naquela cronologia que eu sugiro, né, de ter metas de vida, enfim. Né? Então, assim, hoje o mercado de trabalho precisa olhar para estas tendências que estão muito fortes. E aqui o setor de RH vem com força. Por isso que hoje a gente não chama mais o DP, RH, Recursos Humanos, a gente chama de gente gestão. É uma nova habilidade do olhar para acoplar interesses. Então, se você é um dono, você precisa olhar para isso. Se você é um colaborador, você precisa olhar para isso. E aqui, falando de profissão, o ESG e as vagas, ESG, que é uma profissão, e as vagas afirmativas, que são vagas de inclusão social, a gente agora está falando de carreira também. Então, quais são as carreiras que estão em evidência? Lembra que eu falei que 65% dos jovens atuais vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Mas a gente tem pistas, a gente tem luzinha no fim do túnel, que o Fórum Econômico Mundial traz para a gente, graças a Deus, porque esse tipo de informação não é aqui no quintal de casa que a gente pega. Não é. É fora, sabe? É o que está acontecendo no mundo. Lembra do multicultural? Multicultural tem a ver com isso. Eu trabalho com RH e sou multicultural dentro daquilo que me proponho, porque eu vou buscar informação em vários lugares para trazer para um único lugar. Carreiras em alta, especialista em energia renovável, professor de saúde mental e bem-estar, blockchain, professores profissionais da saúde para telemedicina e saúde mental. Aqui eu estou falando de psicólogo, profissional de educação física, psiquiatra. Estou falando dessa galera no físico, no presencial e na telemedicina, que é totalmente diferente a pegada, tá? Biomedicina também é uma engenharia biomédica ou engenharia da biomedicina, né? Engenharia biomédica, que é uma área assim, super em alta para vários espectros de atuação. Analista de dados, especialista em experiência como UX, EX, UI, todas essas siglas, CX, todas essas siglas que eu acho que vale a pena todo mundo se encantar e buscar informação. Marketing digital fortemente, mas não é postzinho de Instagram, tá? É o que ninguém vê. CEO, aquelas coisas que eu odeio, adoro e detesto. Detesto fazer e adoro ver. Né? E adoro produzir conteúdo. Mas assim, né? Este lugar, desenvolvedor de software, back-end, front-end, QA, que é Quality Assurance, que é o cara que vai testar o sistema para ver se o sistema está funcionando, ou o PO, que é o Product Owner, que é o cara que é o dono da app e ele que produziu o app, ele é dono daquilo, embora você tenha contratado o cara, mas ele vai te dizer o que precisa colocar. É outra pegada. É especialista em cibersegurança fortemente, porque hoje tudo que você falar está no ar, né? Então, tem aquele documentário, né, das redes sociais, o Dilema das Redes, vale a pena assistir, tá? E em relação às gerações, né, que é o nosso quarto pilar aqui, pô, o Gen Z, né, que a gente chama, que é os Centennials, são caras que buscam por propósito, um impacto positivo na sociedade. Por que tem essa distância, esse distanciamento entre o que é adulto e o que é jovem? Porque o adulto não entende o jovem desconfia. O adulto desconfia do jovem, o jovem não entende o adulto. Então tem esse lugar de desconforto por falta de alinhamento de interesse. Para de achar que os carinhas reclamam. Os carinhas não reclamam, eles só são inconformados, eles nasceram assim. Nativo digital, eles manjam. Outro dia, a Vitória, que trabalha comigo, que é uma querida, ela me mandou um termo que aí a Júlia estava comigo, minha filha, que tem 17 anos, falou: olha aqui o conflito de geração. Eu não vou lembrar o termo, eu posso falar depois. Mas olha aqui o conflito de geração, que era alguma coisa como, nossa, que mudança de rota, putz, não vou lembrar o termo agora. E aí ela falou, eu falei, não, ela falou, olha só o conflito não, né? A diferença das gerações, porque quando eu falei isso pra gente, nossa, ela falou, nossa, que virada de chave, que virada de processo, um termo. E eu falei, oh, não sabia. E eu adorei isso ontem. Tá? Então, assim,
essa galera te ensina, te educa a como lidar com o que está por vir. Você que veio de um lugar totalmente diferente, né? Aprendizado contínuo, valoriza a formação, esses caras, eles querem aprender. Mas eles não são caras que querem tirar 10 em matemática. Não, eles querem tirar 10 para a vida. Entendeu? O que eu faço com essa matemática que eu vou aprender aqui? Entende? E eles estão passando por um momento também de disrupção na forma de educar. Eles estão sendo educados. Que tá dividido em 3 níveis, né? Que não cabe entrar aqui. Mas eles estão falando assim, mas por que eu tenho que aprender dessa forma? Será muito mais... O Google tem tudo, eu não preciso de você. Uhum. Entendeu? Inclusive. E aí, essa conta que eu acho que olhando para as tendências, para as habilidades que a gente precisa desenvolver, habilidades inclusive de liderança e gestão, o mercado, como ele funciona, quais são as tendências de profissão, olhar para a geração, é fundamental para você ter um time que vai fazer sentido para os próximos carinhas que virão, que serão novos, jovens, disruptivos. Se você não falar com eles na linguagem deles... Ó, em 2065, o Brasil vai ter 50% de postos de trabalho que vão ser perdidos. 50-50. Postos de trabalho que serão perdidos. 55 milhões de postos de trabalho que desaparecerão. É a previsão, tá? 2065. Só para você saber. 2065? É. E aí, né, assim, que a gente... Qual que é a nossa pegada, né? Aqui, o que a gente tem que fazer, né? Que eu acho que é olhar para isso. Bom, tem algumas dicas aqui que eu tenho minha colinha, tá? Você vai você, que é o cara da gente da gestão, né? Que é o cara aí que está dentro do teu negócio, vai atuar com dupla pressão de todas essas demandas. A galera nova vai cobrar de você uma linguagem mais atual. A galera antiga vai cobrar de você que você atenda as necessidades deles. A galera que ainda não veio vai chegar e querer ver coisas que para ele vai fazer sentido. Totens, coisas eletrônicas, lente de contato que bota no olho vira computador. Já tem isso, tá? É amigo meu. Entendeu? Ele foi indicado agora a prêmio Nobel de Física. Ele é engenheiro médico. É muito maluco. Bem gostoso. É um maluco bom, né? Eu acho que a gente perde um pouco a questão do livre-arbítrio, né? O que serve, o que não serve, o que eu quero, o que eu não quero, se eu não tiver ajeitada nisso tudo, né? Mas se você olhar o quanto isso te educa, por exemplo, existem aplicativos, eu vou falar um negócio que é importante aqui, tá? E vocês podem procurar, do Confession. É um aplicativo para confissão produzido, chancelado pelo Vaticano de padres robôs. Você conta o seu pecado e ele te dá lá o checklistinho para absolvição. Chancelado pelo Vaticano. Tem um outro aplicativo chamado Awkward, que é... você também fala, só que aí você entra numa tela blurred, que é uma tela embaçada, e aí você... Eu tô falando desses termos que é para vocês se acostumarem, tá? Que isso aqui tá no nosso DNA. Lembra do multiculturalismo em relação à língua? Por exemplo, falar inglês tem a ver com isso, comportamento, né? Então você pega lá e você fala as suas bizarrices, sabe? O que você faz quando ninguém te vê tá fazendo, né? A música do Capital. E aí, é bem isso. E você fala e a galera ouve, dão palpite. Ah, você tinha que terminar com ele. Ah, porque você tinha que mandar seu chefe não sei o que lá. Mas ninguém sabe quem é quem. Chama Awkward. É um aplicativo também. E milhões de outros. Milhões. Tem aquela chinesa que ganhou 65 milhões em meia hora porque ela apresentava um produto por 3 segundos. E aí ia rodando na tela. 3 segundos. 65 milhões. Acho que eu vi um vídeo sobre isso. Suas empresas precisam te ajudar na oferta de treinamento. Então, cara, vocês têm que ofertar treinamento que faz sentido pra galera. Contratar gente feliz, contratar gente de venda. Abrir a mente para encontrar e querer profissionais fora do óbvio. Esse negócio de que você... porque eu quero gente que tem conta para pagar. Todos têm. Depende de que conta você está falando, né? Mas todo mundo tem conta para pagar, não é? Então, sabe, essas verdadezinhas absolutas que hoje não fazem mais sentido, para de querer fazer isso, tá? 56% dos Gs não estão nem aí para histórico de carreira.
Então, se você quiser um carinha, porque você tem que ter, não é escolha velho. Os caras não estão preocupados com isso, eles querem dinheiro. E a diferença da geração anterior é que esse carinha de 40, que começou com as startups, queria ficar rico em 3 meses. Esse de hoje ficará rico em um dia. Veja essa menina chinesa que em 1 hora, meia hora, ganhou 65 pau. Entenderam? É essa conta que a gente precisa saber fazer. Você tem que conseguir curar o trauma da pandemia. Isso significa colocar as pessoas, pensar em flexibilizar essas relações de trabalho e tudo que você já ouviu até aqui. Por que não pode ter piercing? Por que não pode ter tatuagem? Por que o cabelo colorido te incomoda? Por que não ter um dia na semana a pessoa trabalhando em casa? Por que você... Entendeu? Essas questões eu acho que teria que trazer. Buscar por ajuda de especialistas de conflito, por exemplo, comunicação não violenta, RH estratégico, como eu vou para esse lugar. Se alguém me perguntar assim, o que você faz? Eu faço várias coisas, mas a principal delas é colocar você no eixo. Colocar no eixo. Porque tem que colocar ele nesse lugar, entendeu? Parar de tratar o futuro que nem um pet, né? E aí, política, crenças, o que já foi, 42% das pessoas acreditam que essas verdades dividem as pessoas e geram instabilidade nos negócios. Então, se você entrevistar 100 pessoas, 42 delas vão dizer que se sentem confusas. Por isso que elas ficam trocando de emprego, por isso que elas vão para um lugar que oferece 50 conto a mais. Porque nós estamos falando de inclusão, de parceria, mas real. Então, vamos lá. Só para a gente terminar. O papel do gestor é olhar para essas tendências e oferecer essas possibilidades. E o papel do colaborador é de se armar para isso e ser esse cara relevante que o dono vai olhar e vai falar, tá bom, eu vou mudar o meu jeito de gerir, mas vou trazer você que me trouxe segurança de que o que você está me dizendo faz sentido para o meu negócio e para você. Fim. Sensacional, como sempre. E trouxe uma visão totalmente diferente do mais do mesmo que as pessoas... Passei do tempo? Oi? Passei muito do tempo? Não. A gente tem 2 minutos para concluir aqui. Foi perfeito. Você levantou uma série de coisas para as pessoas refletirem. Quando a gente pensa em estratégias para o próximo ano, às vezes não são necessariamente dependendo do momento do negócio para o próximo ano. Mas, na visão dos consultores aqui que estão no dia a dia, estão vendo o que está acontecendo, são pessoas que estudam, que aplicam e vê o que funciona, a gente vê o que precisa ser aplicado no próximo ano ou no seu planejamento para os próximos anos. Então, você falou sobre as principais tendências em geral, do mercado em geral, não só do mercado fitness, as tendências em relação a pessoas. Você falou das habilidades, a necessidade de aprendizado contínuo, das novas profissões. Quando você fala assim, muita gente pode pensar, mas isso não vai afetar a academia. Tudo afeta. Estamos todo mundo conectado. A gente não vive numa bolha do fitness. A gente é afetado pelo que acontece no mundo, no comportamento das pessoas, na entrada das novas gerações. Você fala aqui da geração Z, desse conflito das gerações, né? E, por último, aí, o que os gestores sofrem da dupla pressão. Você falou exatamente, é uma dupla pressão. Quem é que eu vou agradar? Né? Você escolhe um caminho, mas isso não quer dizer que você vai deixar de olhar para todos os outros, para tudo que acontece ao redor. Como sempre, sensacional. Arrasa o pessoal aqui, ó. Falas incríveis, muito bom. Cris arrebenta, sensata, nossa CEO é demais. Olha o pessoal da Brainfit aqui. Garantindo o panetone. Ai, gente, o pessoal aqui mandou os comentários. Mandou aqui, o personal mandando oi, Cris. Legal. Sensacional. Muito obrigada mais uma vez. Isso é tudo que está sendo apresentado nessas lives vão ser compilados no e-book para entregar para quem já é cliente do Gestão Fitness. Quem é cliente de Gestão Fitness é quem está realmente antenado em estar dentro de uma comunidade de pessoas que estão em busca de melhorar o negócio. Se você está pensando em aprender tudo sozinho, ficar aqui no achômetro, não é esse o caminho.
principal, o primeiro ponto aqui é a educação. Você está entre pessoas que podem contribuir com você. Só existe especialista porque tem demanda, né? Então, Exatamente. especialistas encurtam, né, um caminho longo, né? Eu não sei vocês, mas tempo para mim é uma coisa muito preciosa. Então, Exatamente. sei lá, quando você procura especialistas, você encurta um tempo de energia, de dinheiro, né, de estresse muito maior, né? Então, é isso. Queria te Exatamente. agradecer de novo, Exatamente. obrigada pela parceria. Espero que tenha Eu que ajudado. agradeço. Com E, certeza, com bom, certeza. e eu vou voltar aqui para as minhas entrevistas. Obrigada, brigadão, Cris. Obrigada por todo mundo que assistiu. E até a próxima. Tá ótimo, então. Beijão. Beijo para vocês. Tchau. Tchau, Ótimo gente. dia. Tchau, tchau.